Então, boa tarde. Está gravando? Na verdade, eu pedi para o Humberto gravar, porque sabendo que tinha pessoas que estão fazendo mestrado ou doutorado da Secretaria da Educação e que pudessem não participar da reunião em função de estar fora, eu solicitei que gravasse, porque a gente coloca no portal da educação, depois essa pessoa pode, onde ele estiver, no horário que puder, né, ter acesso às informações que vão ser discutidas aqui. Tá? Essa reunião ela foi marcada, tendo em vista que eu acho que é algo novo dentro da Secretaria Municipal de Educação, que é esse início, eu falo assim, com mais consistência, do acesso ao estricto sensu. Né? Ao estricto sensu, que até então não fazia parte do município. Porque, na verdade, há pouco tempo não tinha nem verde essas coisas. Né? Então, tudo é evolução. E nós já temos hoje, até doutorado já tem. A gente já tem curso de doutorado em Rio Verde. Eu gosto muito daquela definição, que é uma definição bastante simples, onde coloca o seguinte, que mestre, ele tem como função fazer duas coisas. Ser mestre, propriamente, ele quer ser professor, e interpretar a pesquisa e fazer a pesquisa também até um certo nível. Né? De pegar ser pesquisador, tá? E de pegar e dar aula. E tem o doutor que serve para produzir mestre e para fazer pesquisa de maneira mais profunda, mais consistente, de maneira, vamos dizer assim, mais intensa. Né? Eu acho bastante interessante essa proposta. Nós temos recebido aqui, dentro da secretaria já, alguns professores que estão terminando o mestrado. Mas se a gente perguntar então, já que terminou o mestrado então, já tem o potencial para fazer algum tipo de pesquisa, mas quais as pesquisas que estão sendo feitas? Por outro lado, também, o que nós estamos incentivando para que essas pesquisas tenham sido feitas? Tá? Enfim, por enquanto também está, nós estamos no início, né? Se a gente considerar uma rede de 1.365 servidores docentes, tá? Nós temos aqui 25, você falou? Entre mestres e doutores, de 1.365 nós temos 25. Né? Mas de qualquer forma, 25 já é um tanto bom. Já dá para a gente pensar em começar a trabalhar com esses 25. Daí a ideia então de formatar um grupo de pesquisa. Sempre o Takeshi conversa comigo sobre questões relacionadas a látis, essas outras coisas, né? Então, eu imaginei o seguinte, a gente poderia fazer uma reunião, eu já preparei para essa reunião algumas coisas que eu também adiantado. É claro, eu já comecei sugerindo o nome do grupo, sugerindo algumas linhas de pesquisa, sugerindo alguns objetivos, sugerindo algumas instituições, certo? E agora a gente vai, então, nós vamos apresentar isso aqui e a gente vai dar consistência para isso, e que eu acho que vai ajudar muito, inclusive, vocês também, naquilo que vocês fazem. Né? Alguns quem já fez mestrado, quem está fazendo, quem tem interesse de continuar, vamos dizer assim, estudando também, porque não só o fato de você estar vinculado, de conhecer protocolos, de conhecer... Né? Aqui mesmo, só na conversa nós já percebemos metodologias diferentes. Né? Metodologias onde utilizou esse questionário, onde utilizou um outro protocolo de procura de verdades, né? Então esses protocolos vão variando conforme o que se tem de interesse e conforme as verdades que você queira desvendar. Antes de começar a falar, eu acho até pelo fato de estar aqui, acho que tem outras atividades também que às vezes poderia a gente puxar o papo, até que eu gostaria de saber a mais, depois vai no final o que cada um está fazendo. Eu acho que é interessante, vocês não vão gostar muito disso, né? De ver as experiências de outras pessoas. Eu, quando estava em Jabuticabal, gostava muito de fazer isso. Eu saía nos departamentos e chegava lá e chamava a pessoa, fulano, me conta o que você está fazendo. Mas a pessoa adorava. Porque ninguém escutava ele, eu escutava. Eles adoravam contar para mim. Aí eu queria saber qual era o modelo estatístico, né? Como é que se provava alguma coisa em cada área. Às vezes era a área de comportamento, era a área de estatística propriamente dita, análise multivariada. As formas de provar coisas elas variam conforme os protocolos, né? Vamos esquematizar. Daqui você podia então comentar para a gente, né, assim, em linhas gerais, o que é um grupo de pesquisa. Tá? Eu acho que era interessante até passar a sua experiência
a sua experiência lá da FESURB em relação a esse assunto que é grupo de pesquisa. Fica mais para cá que eles já gravem também, já. Então, boa tarde. Eu agradeço aí o Levi. A gente sempre tem conversado sobre pesquisa lá no FESURB. E parabenizo também o Levi de trazer essa ideia aqui para a Secretaria Municipal de Educação. Também é uma satisfação muito grande estar aqui, porque a gente vê a Secretaria crescendo, né? E de poder também colaborar um pouco, né? Bom, então, o Levi tinha pedido para a gente falar sobre o grupo de pesquisa e não tive tempo de preparar. Vou falar aqui pela minha experiência, não tenho muita experiência, mas fica à vontade de perguntar, né? O grupo de pesquisa é um grupo de pessoas envolvidas na pesquisa, pesquisadores, alunos, estudantes, tá? De diferentes instituições, tá? Pode ser instituições de uma mesma região ou envolvendo pessoas de outras regiões. Por exemplo, você estava em São Paulo, então se quiser ter contato com o orientador, né? E podem fazer parte desse grupo de pesquisa. Esse grupo ele foca no objetivo principal da pesquisa e tem suas linhas de pesquisa. Tá? Então tem que ter um foco principal que todos possam estar participando, por exemplo, na área de educação municipal. E teria as suas linhas de pesquisa, as metodologias aplicadas, por exemplo, a cada área. E para credenciar esse grupo de pesquisa, é credenciado por uma instituição, uma universidade federal, municipal, estadual, uma instituição também de ensino superior, né? um centro universitário, instituto de pesquisa. Então tem que ser sempre alguém voltado à pesquisa, uma instituição que faz pesquisa. Né? Eu não sei, eu ainda não cheguei a ver um caso de uma secretaria municipal de ter um grupo de pesquisa. Tá? Não sei se é comum, se existe, se tiver um caso atípico. Mas como o Levi está vinculado à FESURB, né, ele pode muito bem ser o líder desse grupo de pesquisa numa condição, além de estar vinculado a uma instituição, tem que ser doutor. Né? Às vezes tem algum grupo de pesquisa, um grupo que tem poucos pesquisadores, né, pouca formação, que venha a ser mestre, mas é um caso atípico. E eu sou o responsável da FESURB para acompanhar a certificação desses grupos de pesquisa. Se a gente permite que a pessoa monte um grupo de pesquisa atípico, aí eles mandam um e-mail para a gente perguntando por que você permitiu a certificação do grupo de pesquisa que o líder é um mestre. Aí eu vou ter que justificar que no Brasil tem poucos doutores, existe só tantos doutores, então a gente tem que seguir os critérios que o CNPq determina. Então essa é a nossa função. E antes da pessoa montar o grupo de pesquisa, a gente cadastra a pessoa, a gente permite que a pessoa comece a montar. O Levi já está na FESURB há um bom tempo, né? Então ele já está cadastrado há muito tempo lá, né? Não fui eu que cadastrei o Levi, foi uma outra pessoa, acho que foi a Dolores que cadastrou, né? Então ele já está autorizado a criar o grupo de pesquisa. Então agora só a gente tem que acompanhar se está dentro das normas. Né? A vantagem para quem participa, né? Pode ser o pesquisador, pode ser estudante de pós-graduação, pode ser o aluno. Tá? A vantagem é que vai ter mais visibilidade. Então, no currículo Lattes, vai aparecer que está vinculado a tal grupo de pesquisa. Aparece o link. Aí a gente clica no link e aí a gente já vê como que é esse grupo de pesquisa. Tem os indicadores, quantos trabalhos foram publicados em 2013, 2014 e por aí vai. Né? Quantos pesquisadores estão envolvidos, quais são as instituições que estão envolvidas. Então, quanto mais consolidado for criado inicialmente, for feito inicialmente, melhor. Né? Depois a tendência só vai ampliando, vai convidando mais doutores, mais pós-graduandos. E para a Secretaria de Educação seria uma coisa muito interessante, né? Uma secretaria que boa parte dos seus pós-graduados, professores pós-graduados, estão vinculados a um grupo de pesquisa. Né? Isso conta muito ponto. Quando a gente faz projetos do CNPq, por exemplo, eles perguntam quantos grupos de pesquisa nós temos. Tá? E aqui já está, né, o nome do grupo de pesquisa.
núcleo de estudos e pesquisa sobre educação municipal, já tem as linhas de pesquisa, né, Luz? Já. Vai. Então, apoio às atividades educacionais, ensino e aprendizagem, programas educacionais. Eu acho que vocês deveriam se situar. Né? Em qual dessas linhas teria uma facilidade maior de desenvolver trabalhos de pesquisa juntamente... Ou criar mais linhas. Ou criar mais linhas, né? Juntamente com os seus colegas da pós-graduação, com os seus orientadores. Vocês podem convidar os orientadores também para fazer parte do grupo de pesquisa, né? E tem uma orientadora? Então, todos os pesquisadores são cadastrados e juntamente é cadastrado os alunos que fazem pesquisa junto com o seu orientador. Né? Vocês podem ser os orientadores ou podem ser os estudantes. Não sei como é que está, né, o andamento aí da formação de vocês. E sempre é interessante ter também estudantes de graduação. Né? E a condição básica para poder cadastrar é fazer pesquisa, né? Ter curriculares e passar os dados para a Ana Cláudia, né? Que é CPF e data de nascimento. E as linhas de pesquisa e as pessoas que estiverem curriculares. Basicamente é isso que eu lembrei. Né? Tem mais alguma pergunta? Não, é bem isso mesmo. Eu andei pesquisando bastante, E quanto mais diversificado, né, for, mais pesquisadores de diferentes instituições, melhor seria esse grupo. Tá? O ideal é que as pessoas trabalhem em conjunto. Tá? Que não fique lá somente com o nome, por exemplo, que só tem o nome do professor lá da Unesp, mas ele não faz nada. Né? É interessante que ele participa, ele conheça os dados que vocês estão levantando, que eles possam ajudar a trabalhar esses dados para que saia uma publicação, né? Que possa sugerir novos estudos a serem feitos. Então, na verdade, tem que ser uma coisa participativa, interessante que seja participativo. Então, convide as pessoas que vocês teriam mais afinidade e não só pensar no currículo da pessoa, né? Porque aí o grupo ganha tendo pessoas que realmente estejam com afinidade, focando mesmo num objetivo comum. Agora, dentro das linhas de pesquisa vai ser subdivididos os objetivos específicos. É mais... Eu acho que vai no seguinte, acho que foi bom essa sua apresentação, porque agora eu vou dar uma aprofundada aqui, talvez não mostre até aquele outro que já tem, que apesar de estar paralisado, a gente já mostra o jeitão dele. E dentro da educação, eu acredito que a gente tem que trazer uma base. Essa base eu acho que já está sendo apresentada aí. Agora, o que a gente tem que fazer? O difícil é você começar a fazer onde não tem nada. Agora que a gente já pode até jogar pedra. Né? Não, eu não gostei disso aqui, eu achei que está faltando tal linha. Aí a gente pega e vai, vamos dizer assim, a gente começa a trabalhar. O certo é que todo pesquisador, ele está vinculado a um grupo de pesquisa. Ele não trabalha sozinho. A proposta do grupo de pesquisa, ela vai muito em cima do seguinte: a proposta é uma proposta que ela fica acima das instituições. Então, o grupo de pesquisa aqui, por exemplo, nós estamos propondo, né, claro que tudo que eu proponho aqui, a gente pode até aceitar sugestões e mudar. Né? Isso aqui foi uma proposta que eu coloquei: Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Municipal. Então, na verdade, eu não estou... Isso foi ideia minha. Eu não estou propondo trabalhar sobre educação, porque educação é muito genérico. Educação, se a gente pegar, por exemplo, aquela concepção da LDB, educação de 0 até o pós-doutorado, né? 0, 3, 4, 5, educação infantil, fundamental, médio, profissionalizante, superior, modalidades, inclusão. Nós teríamos, então, a nossa proposta aqui não seria essa. A nossa proposta seria o seguinte: dentro da educação, tem muitos programas. Nós temos um programa de alimentação escolar, nós temos um programa de transporte, nós temos um projeto pedagógico, nós estamos criando, para aplicar a partir do ano que vem, um indexador municipal. Existe o IDEB, que é um sistema de avaliação externo, feito em anos ímpares, para 5º e 9º ano. Nós estamos criando o municipal.
para avaliação em anos pares, para quarto e oitavo ano, e para identificar e não ficar guardando 2 anos uma avaliação externa, se a gente tem necessidade de diagnósticos anuais, ficar guardando o governo federal a manifestação de diagnósticos bianuais. Tá? Então, quer dizer, até inclusive eu falei na matemática, o Júlio, né, que vai ter preferência pela internet, né? Júlio, até sugeri para ele, para que ele, já que ele gosta de matemática, que analisasse a eficiência do indexador local. A eficiência do indexador local. Poucas cidades tiveram indexadores locais. Né? Poderia ser utilizado e ele é fundamental. Ele é fundamental. Né? Então a proposta seria analisar políticas públicas na educação municipal. Certo? Pelo menos a proposta que eu criei é o seguinte: mas dentro disso aqui, ó, tudo que vocês fazem dentro do município, eu já percebi que é uma tendência natural é de começar a pesquisar o que a gente faz. A Leila já disse, a Leila ela pesquisa educação infantil, municipal. Então o benefício também é para a educação municipal. Né? Vocês estão mais na área de ciência, mas também tem benefício, porque ele pode usar também alguma coisa disso. Né? Embora seja uma área mais de tecnologia, né? Mas também de qualquer forma, os princípios fisiológicos, né, são assuntos pedagógicos dentro do sexto ao nono. E provavelmente o Leonardo, eu sei que trabalha com biblioteca, ele vai continuar na mesma linha. E aqui tem biblioteca. Né? E provavelmente depois que terminar esse bate-papo aqui, na hora que vocês forem se manifestar, a gente vai perceber que todos os assuntos, eles são afetos à Secretaria Municipal de Educação. Portanto, então, esse nome aqui contemplaria, na minha opinião, isso, porque é um núcleo de estudo e pesquisa sobre a educação municipal que todos vocês estão cadastrados, seja na área da educação, do esporte, todas as áreas que contemplam, né, dentro desse sentido. A proposta do grupo, até eu pegar o poder aqui, né, o que eu sugeri. Este grupo de pesquisa congrega toda a equipe de colaboradores da Secretaria Municipal de Educação do município de Rio Verde, juntamente com outros colaboradores que querem enriquecer a construção de políticas públicas em todas as áreas da educação municipal. As linhas de pesquisa abrangem temáticas relacionadas à educação, mas principalmente a educação de nível municipal. Vocês vejam bem que eu estou focando bem em educação do município. Até porque aquela hora está a questão, lá na faculdade tem uma professora da educação. Eu tenho certeza que o foco dela, até aqui o foco é muito do tipo de gestão municipal. Né? É uma linha que eu acho, porque a educação é muito grande. A educação a gente teria várias áreas aí para trabalhar. Então esse foco aqui é do município. Né? Este grupo está vinculado à Universidade de Rio Verde, que eu já comentei até uma justificativa, porque lá no grupo de pesquisa coloca 2 critérios: tem que ser vinculado, tem que ser um professor efetivo e que tenha, que seja efetivo e que tenha doutorado. Né? Então ele pode pegar e fazer isso. Tá? Mas quem participa? Várias instituições. Qual que é a ideia de participar várias instituições? A ideia é fazer uma coisa não a 2 braços, mas a 4 mãos. A 4 mãos. Ou seja, o que a FESURB tem que pode oferecer para esse grupo de pesquisa? O que o IF Goiano tem? O que a FARC pode oferecer? O que cada um pode oferecer? Uma coisa é certa, nem todas as instituições têm tudo. Às vezes elas podem ter um recurso material, mas pode ser que ela não tenha um recurso humano. Ela pode ter, às vezes, um recurso material, mas não tem a pessoa que tenha o conhecimento técnico naquela área. Tá? Então, o que se faz no grupo de pesquisa? Junta várias instituições, ao invés de ter que comprar um punhado de equipamento, por exemplo. Então, não, isso aqui a análise vai ser feita em tal lugar. Isso aqui, a análise estatística, o experimento, a análise química em outro local. Então, utiliza a estrutura de várias instituições para que no final, em vários conhecimentos, vários recursos humanos, tá? E que pode no final, então, fortalecer o grupo de pesquisa. Tá? Então a pesquisa ela não é, vamos dizer, amarrada a uma instituição, não, ela está vinculada por uma questão que o CNPq exige que ela esteja vinculada, mas não necessariamente dessa forma. Tá? Ela é muito maior, é como se o grupo de pesquisa estivesse acima de instituições e de pesquisadores lá.
Este grupo está vinculado à Universidade de Rio Verde, trabalhos voltados para a educação pública. Os trabalhos envolvem todas as dimensões que são destacadas no Plano Nacional de Educação e também no Plano de Desenvolvimento Educacional Interativo. Isso aqui eu peguei basicamente porque nós temos aquela proposta do Plano Nacional de Educação, do Plano Decenal, e lá tem várias metas para a educação. São várias metas. Então, eu peguei e coloquei basicamente isso. Por quê? Porque a gente tem que seguir pelo menos uma diretriz. A gente tem que seguir uma diretriz, né? A princípio, os colaboradores que iniciarão o grupo, pode até se deixar aqui desse jeito, como passado, são aqueles que estão fazendo mestrado e doutorado, já vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Não seria aqui. Nós estamos começando com a prata da casa. Nada impede que tenha de fora. A proposta do grupo de pesquisa é que, com o avançar da qualificação do seu número, eles possam realmente utilizar o conhecimento adquirido de maneira que todos os projetos de pesquisa sejam implantados dentro da Secretaria e possam ser materializados na forma escrita e não só na divulgação do conhecimento existente, mas também do produzido pelo trabalho dos servidores. Sempre eu recebo aqui na educação a proposta de que Levi, eu quero fazer tal projeto. Hoje, na hora que alguém me fala que eu vou fazer tal projeto, eu tenho que olhar a publicação dele. É a contrapartida, né? Então vamos fazer? Vamos. Vou ter que imaginar de publicar. Né? Porque senão a gente faz o projeto, daqui uns 10 anos você fez, o que você fez? Eu não fiz negócio. Você gravou, você tirou pelo menos foto. Né? Passa um tempo, não virou nada. Né? E aí depois fica aquele negócio aí. Diz que daquele que menos sabe, menos será exigido, não é assim? Mas eu sei que muita gente faz e sabe o caminho das pedras, depois publica, isso vira um trabalho, ele é sistematizado, passa por um comitê que analisa, que troca experiência, né? Então, isso é bastante interessante. Eu lembro de uma experiência, quando eu fazia doutorado, um colega meu, ele mandou o trabalho dele de mestrado para ser publicado na Animal Science, uma revista muito famosa, americana. E aí, o pessoal analisou o trabalho dele, o rapaz pegou e foi lá, foi agradecer, tudo, aquela rasgação de seda, né? Aí depois de determinado momento ele começou a falar que o trabalho dele, ele tem tudo para ser aceito, a única coisa que ele gostaria é que passasse, que a repetição dos leitão e artesanais de aminoácido, e que o número de repetição que ele passasse, se não me engano, era de 9 para 18. Quer dizer, a metodologia, quer dizer, o meu colega, quando ele foi fazer o trabalho, talvez o pesquisador que ele consultou, ele não foi procurar o professor de estatística para dizer o seguinte: olha, se eu fizer com 9 leitão, essa verdade é verdadeira mesmo? Isso é aceito em qualquer lugar? E talvez a pessoa não tivesse nem conhecimento, né? Na verdade, o que o cara propôs para ele? Faz tudo de novo. Faz tudo de novo. Por quê? Porque o número de amostra era pequeno. Aquela amostra não era representativa para aquilo que ele propôs, né? Então, na hora que a gente pega e passa a analisar o grupo de pesquisa, eu vejo que uma das vantagens é essa. É que muita coisa que a gente faz, na hora que a gente manda para outra pessoa ver, fala, não, peraí, não concordo não. Você tem que olhar isso, isso e isso. Aí eu olho se é verdade ou não. Então eu posso debater tudo e de repente eu vou aprendendo e profissionalizando cada vez mais também a pesquisa. Porque nem tudo que eu faço sozinho significa que é verdade. Mesmo que passe no mestrado por uma banca de 3, no doutorado por uma banca de 5, mas a gente sabe que tem coisa que às vezes, se falou que era verdade, é mentira. Às vezes o protocolo depois cai por terra, o protocolo estava errado. E como é que a gente pode, vamos dizer assim, decantar o conhecimento? Fortalecendo a pesquisa. Publicando, porque na hora que você publica, então, normalmente. Então tá, tudo bem. Não, eu acho que é por aí mesmo. Nós vamos pegar e fazer aqui, eu já vou depois, depois de apresentar, né? Aí, você continua com você. Eu tenho um trabalho, pessoal, eu agradeço. Boa sorte, vocês possam ter sucesso.
né, e montar um ótimo grupo de pesquisa. Tá? E também, se tiver alguém da educação que tem interesse em educação pública municipal, acho que você entendeu mais ou menos a linha, então já pede para procurar a gente, que a gente está mandando para a Ana Lúcia. Tá? Tchau. Tá bom, né? Então, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui no que já foi feito aqui. Então, aqui tem uma proposta que núcleo de... Aqui. Esse aqui seria o nome do grupo está aqui. Tá. Pesquisadores, estudantes, objetivo. Estudar a eficiência dos programas de apoio às atividades educacionais. Isso é uma sugestão que eu coloquei. Então, essa aqui seria uma linha. Eu deixei ela aberta aqui. Tá? O que seria isso? Alguém quer estudar a eficiência da merenda? Está aí dentro. Alguém quer estudar a eficiência do transporte? Está aqui dentro. Alguém quer... Pois não. Esses programas abririam para os programas que o governo disponibiliza para o município ou só mesmo os programas oriundos do próprio município? Eu coloquei isso aqui por enquanto porque é um grupo de pesquisa vinculado à educação municipal, né? Mas vamos supor, eu quero informações da base de dados da Secretaria sobre merenda, então vai ser disponibilizado. Transporte vai ser disponibilizado. O que o município faz, então fica disponibilizado para seu objeto de pesquisa. No caso, com relação até à linha de pesquisa de programas educacionais, o Brasil inteiro está implantando o PENAI, que é o Pacto Nacional de Organização da Idade Certa. Ele poderia ser um objeto de Tranquilo. pesquisa? Tá. Agora vamos ver onde ele encaixa. Foi até boa a sua sugestão. Estudar a eficiência de programas de apoio às atividades. Aqui é de apoio, então não seria aqui. Porque merenda não é atividade educacional na essência, é um apoio. Transporte é apoio. Então, eu fiz questão de colocar um de apoio, mas tem uma outra linha que é a essência. Tá? Vamos pegar e voltar aqui. Vamos pegar a segunda aqui. Ensino-aprendizagem. Talvez seja essa. Vamos ver o que está dizendo aqui no ensino-aprendizagem. Estudar a eficiência de ensino-aprendizagem. Aqui já encaixaria. Então, esse programa, o PNAE, né, o Programa Nacional, como é que nós... Eficiência do PNAE em Rio Verde. Ele seria um estudo que estaria dentro dessa linha de pesquisa aqui. Esse aqui é a essência da educação. Tá? É por isso que eu coloquei, um seria só apoio e outro seria educação propriamente dita. Tá? Uma outra área que eu coloquei aqui foi programas educacionais. Vamos ver o que apareceu aqui. Tá. É que nós temos alguns programas nossos. O Profoco, o programa nosso aqui, Programa de Formação Continuada da própria Secretaria de Educação, ele poderia ser objeto disso, que realmente ele está dando resultado esperado para o Profoco, o IASO, o Instituto Ayrton Senna, que são programas de parceria, né? Esses programas que a gente tem aqui também. Se a gente cria um programa, ele está indo bem, ele pode pesquisar também e ver se realmente esse programa está indo bem. Né? Existe um aspecto que eu acho interessante em relação à pesquisa, é o seguinte, até que eu lembro de, agora me veio a cabeça, é que a maioria das pesquisas, que é uma dificuldade de pegar e fazer pesquisa em parceria com instituição particular, é porque, primeiro que, eu lembro do pessoal, na época, quando estava no caminho de Cavalo, você começa uma pesquisa, por exemplo, eu lembro que estava fazendo pesquisa de probiótico. Probiótico é uma bactéria que coloca na ração. Começou a fazer pesquisa, na hora que pega o resultado, a empresa pega o resultado, se o resultado de certa forma, qualificar aquele produto para ganhar escala de mercado, eu não vou dizer que o resultado foi bom, mas todo resultado ele atingiu o objetivo. Ou ele provou ou não provou. Mas não vou até trocar o termo. Ele provou com muita competência que o produto funciona ou que o produto não funciona. Se o produto é bom para o mercado, o que a empresa faz? Faz tudo para mim, que eu quero bem redondinho para me usar para divulgar o produto. Quero montar o folder, quero montar os experimentos, quero que você vai em tal local fazer palestra para mim sobre o produto. Né? E aí pronto, eu já montou isso tudo. Se o negócio não for bom, então vamos começar com outro. Essa bactéria não deu certo, então vamos tentar essa outra bactéria aqui, vamos tentar mudar a proporção dela. Está errada a instituição? Não. A instituição particular não. Ela está pagando, né? Ela está pagando.
Agora, se o estudante, uma coisa que acontecia na época era o seguinte: quando o estudante pegava uma coisa que era negativa para a empresa, ele queria pegar, soltar no rádio e contar para todo mundo que ela pegou e fez o produto não funciona. E aí ele esquecia que ele era bancado por ela. Que é uma inocência. Olha, se não deu o resultado esperado para a empresa e ele conseguiu provar que o negócio não funciona, ele publica, não cita o nome da empresa, consegue o objeto dele, que é a pesquisa, faz o mestrado, o doutorado, a publicação, não conta para ninguém, a empresa não vai vender aquilo que não funcionou, e ela vai propor uma nova pesquisa, mudando a dosagem ou mudando a linhagem de bactéria, e começa tudo de novo. Né? Tem gente que tem dificuldade de trabalhar com empresa particular, que é o seguinte: ele quer pegar e parece que a empresa é inimiga dele, ele esquece que ele é parceiro, e que se de repente ele for parceiro, ele pode fazer pesquisa hoje, o ano que vem, o outro, pode até render menos publicação para ele, mas ele vai ter alguém patrocinando ele. Então as empresas particulares não têm interesse em publicar. A instituição pública tem. Né? Até porque o dinheiro que vem para pesquisador é da publicação. Né? Ele quer estar bem na capa, ele quer estar bem, né? Na hora que apareceu o lápis dele lá, na hora que apareceu o resumo, ele está bonito na foto. Mas a empresa não está preocupada com isso. Quer dizer, são pessoas que precisam dos outros, mas eles têm objetivos e princípios diferentes. Né? A pessoa tem que pegar e pedir para acalmar os alunos, não, para com isso, não vai, estraga o filho dos outros, não. Esse produto é bom, mas deixa eles mandar, vamos testar o outro. Mas eles continuam te pagando para pesquisar, eles não estão vendendo o produto. Né? A gente pega e divulga quando faz bem a sociedade, senão também não precisa contar para ninguém. Né? Eu acho que até uma questão de ética também, do próprio pesquisador. Né? Bem, então está aqui, ó, Márcia, seria isso aí, é eficiente. E tem mais uma linha aqui, que é a questão. Não, tá certo. Seria as três que eu coloquei. Isso, está faltando. Normalmente, para começar um grupo de pesquisa, tem que ter um ou mais grupos de pesquisa, que eu sugeri 3. Mas poderia ter mais grupos de pesquisa, tá? Não necessariamente, teria que ser só esses 3 aí. Linhas. Oi? Linhas, né? Linhas de pesquisa, exatamente. Ele pode ter várias linhas de pesquisa. Aqui, à medida que vai cadastrando, aqui já vai totalizando, então, e aparecendo a estrutura dos grupos de pesquisa. Vamos pegar ele para dentro de um aqui. Antes de vir aqui para a Secretaria de Educação, eu tinha criado um para a FESUR, que é sobre o momento atual aqui que nós estamos passando. Nós temos uma pressão muito grande pelo aumento da quantidade de criação de aves e suínos na região, certo? A gente sabe que esse aumento, ele traz muito benefício, mas também traz algumas necessidades de monitoramento. Por exemplo, a possibilidade de contaminação do solo, da água, em função do adensamento e da grande quantidade de produção de resíduos na região. Então, a gente estaria propondo pesquisas no sentido de criar condições de monitorar a possibilidade de controlar a contaminação dessa região. Tá? Isso na época era a proposta do grupo. Tá? Então, aqui, os principais objetivos do grupo de pesquisa são estabelecer linhas de comunicação que favoreçam o interrelacionamento de pesquisas da FESUR, na época, né? Agora é o IFV, com os técnicos, agora antigamente era Perdigão, agora já mudou o Brasil. Como é que as coisas... bem como outras instituições de pesquisa representantes do agronegócio de aves e suínos. Então, era só, não tinha boi no meio, era só aves e suínos. Tá? A fim de incrementar as realizações de pesquisa que possam contribuir para o desenvolvimento tecnológico da região, fundamentado no trabalho cooperativo focado na promoção do desenvolvimento sustentável da produção de aves e suínos. Quando eu comentei sobre trabalho cooperativo, porque a Perdigão entraria em oferência de material, a FESUR também oferece material, a UNRV e todo mundo. Né? Aqui mesmo já cabe uma daquelas situações. Né? No dia que a FESUR vai achar alguma coisa errada, não é procurar, por exemplo, e contar para o Brasil inteiro, mas dizer, olha, você está pisando na bola, vamos consertar isso aqui, senão dá problema, certo? Até porque não é isso, porque senão não é parceiro. A gente não está lá como fiscal do Ministério Público, não é isso. A gente pode, de certa forma, indicar e dizer, ó, está errado desse jeito, então isso tem que mudar. Essas coisas a gente pode fazer. Proporcionar ambiente de condições propícias para a realização de estudos, investigações
nos respectivos campos de trabalho para docentes, pesquisadores, técnicos, alunos de graduação, pós. Intercâmbio de conhecimento dos diversos participantes visando otimizar a realização de pesquisa e utilização de equipamentos e tecnologia. Otimizar recursos materiais, que é essa possibilidade de trocar. Quem é que tem o material? A Vertigão tem a granja. Eu sou professor, não tenho granja, mas eu tenho conhecimento para fazer pesquisa na granja. Então aí uma mão lava na outra, né? Uma mão ajuda na outra. Colaborar com as instituições sendo de capacitar, ampliar ensino, pesquisa e extensão na produção sustentável na região e fora dela. Bem, aqui já tinha na época os professores cadastrados, alguns alunos. Eu lembro que na época tinha indicadores ainda, até há pouco tempo ainda tinha, na hora que apareciam os indicadores, apareciam. Só que o país recentemente começou a parar de fazer pesquisa ainda. Né? Mas aí as linhas de pesquisa, já tinha mais. Análise química e microbiológica. Então, pesquisa no sentido de fortalecer e analisar quimicamente os resíduos para analisar a possibilidade de contaminação. Nesse caso aqui é mais específico, analisando, monitorando principalmente o zinco e o cobre, que são contaminantes. O pessoal lembra do NPK, que é bom, e esquece do zinco e do cobre, que é contaminante. Né? Porque quando você coloca na terra, você tem o que quer e o que não quer. Né? E se salgar o arroz, você tem que tirar o sal depois. Então, ou seja, se eu jogar a mais no solo, eu não tenho como depois ir atrás para tirar o cobre, o zinco, mas não tem jeito. Fitorremediação, o que seria fitorremediação? Seria, então, trabalhar com esses resíduos no sentido de evitar, por exemplo, colocar excesso de fitato no solo. Monitoramento, que seria uma das linhas interessantes, até para não deixar na hora de expandir, vai montar mais granja, pode montar mais naquela área? Será que aquela área não está sobrecarregada de granja, portanto já tem uma pressão por contaminação muito grande, então teria que esparramar os locais de produção? Produção de bem-estar animal sustentável, que é uma outra área que eu coloquei assim meio à parte, que seria a produção animal sem estresse, a produção de animais, costumo brincar, animal feliz, né? Onde o animal não seria criado nessa pressão, nessas coisas. Socioeconomia e desenvolvimento sustentável seria questões envolvendo a questão econômica e a questão social, tá? A utilização de resíduos de água da adubação, de pastagem e também a utilização da agricultura. Você poderia ir mostrando aqui um pouquinho enquanto o seu, que você fez? Sim. Tá? Não vou nem colocar aqui, porque é basicamente a apresentação que a Thaís fez. O que é um núcleo de pesquisa? E quais as exigências para que esse núcleo de pesquisa exista? E esses requisitos do CNPq. Então, são vocês me passarem depois qual é a linha de pesquisa que vocês encaixam e quero sugestões também, né? Eu pedi para pegar sugestões com vocês. Criação de mais linhas de pesquisa. Não, vamos criar uma linha de pesquisa, outra linha de pesquisa que eu me enquadro melhor nessa. Então, me passar essas sugestões de linha de pesquisa, talvez a gente até sentar e conversar. E nome e CPF. O Takeshi falou da data de nascimento, mas a data de nascimento, pelo menos é tudo que eu vi, é só para estrangeiros. Para quem é brasileiro, só CPF e nome. Então eu vou passar para vocês uma lista, para cada um colocar um nome, qual é a linha, ou se quiser discutir, ou se simplesmente quiser colocar uma linha de pesquisa como sugestão para estar acrescentando ali. Todo mundo já tem curriculares, claro, né? Todo mundo fez mestrado, então todo mundo tem curriculares. E essas informações depois já vão vir todas direto desse currículo para esse grupo de pesquisa, não preciso mais de nenhuma outra informação. E quanto às pesquisas, o que a gente gostaria que acontecesse, olha, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa, um grupo, vamos nos reunir e formar tal pesquisa, vamos produzir. Se precisasse, inclusive, de ajuda na hora de estar procurando revista, na hora de publicar esses artigos, também pode contar com a ajuda da gente, nós também vamos exercendo esse tipo de trabalho. E, embora isso vai ser colocado no lápis e do lápis já vai direto, vocês não precisam estar passando, mas pelo menos comunicar.
só para a gente estar sabendo a movimentação que está acontecendo. Quais as pesquisas estão sendo produzidas? E uma ideia maior é essa. A ideia maior é um grupo de pesquisa que produza, que não fique parado. Sim, mas embora seja um grupo, essas pesquisas elas podem ser realizadas individualmente? Claro. Pode. Por exemplo, embora não seja individual, né, Márcia? Porque o interessante é que você desenvolve uma pesquisa, porque assim, inicialmente até colocou lá, são os mestres, mas você desenvolve uma pesquisa e você tem o pessoal que está colaborando com você. Então, nada mais justo que eles também passem a fazer parte desse grupo de pesquisa, e aí eles vão integrar, porque o número de integrantes não tem limite para esse número de integrantes, e nem para a linha de pesquisa. Existe assim, existe o aconselhamento que ninguém faça parte de mais de 4 grupos de pesquisa, que eles consideram que não é legal. Agora, o número de linhas de pesquisa e o número de pesquisadores não tem limite. Então, você desenvolve uma pesquisa, vamos pensar aqui com as suas coordenadoras. Então, nada mais justo que elas também façam parte disso. Isso, no caso aí, eu estou me referindo à questão da autoria da publicação. Sim, e qual sim, a sua autoria, se eu produzir só, claro, aí a autoria é minha. A autoria é sua. A autoria se eu é tiver sua. participante, A autoria é sua, Márcia. A autoria é sua. Como você faz parte do grupo, isso vai para o diretório. Isso vai para o diretório. Mas a autoria é sua. Os outros integrantes não precisam obrigatoriamente ter o nome em tudo que você fizer. Porque nem é justo. Deixa eu responder a pergunta da Márcia. Isso aqui é uma pesquisa, tá? Aqui, ó. Simulação do uso de cama de frango na propriedade. Isso aqui foi publicado na Espanha, no arquivo de zootecnia. Se você falar assim, se alguém publicar sozinho, eu particularmente, se eu descobrir que alguém publicou alguma coisa sozinho, eu vou ficar com o pé atrás. Essa pessoa sozinha, ele entende do assunto técnico, ele entende de pesquisa também, de metodologia, ele entende de estatística também. O protocolo, ele consegue ter domínio do conhecimento dele e da estatística também. Eu já vou achar que não tem ninguém que dá conta de fazer isso. Pela experiência que eu tenho, eu acho que está errado. Ninguém consegue pesquisar sozinho. Antigamente eu criticava muito o tal do Etial. Hoje eu percebo que Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O Rodrigo Creus, ele fez a pesquisa de campo. Eu fiquei falando para ele o que ele ia fazer. A Juni, lá da FESUR, ela entende de cama de frango. Ela usa ela na soja. Eu não entendo nada de cama de frango na soja, mas ela entende. Então eu pergunto a ela, Juni, quanto que eu roubo de cama de frango no capim? Depende, Lili. É capim baixa, média ou alta tecnologia? Por quê? Como é que negócio? Eu entendo de frango. Aí ela já começa com esse negócio, tá? Aí depois já tinha uma outra pessoa aqui, essa aqui não foi desse jeito. Teve uma outra que, teve uma aluna que ela publicou. Ela pegou todo o material e ela foi publicar. Então a pesquisa naturalmente aparece 3, 4 pessoas, ou mais. Mas assim, eu acho que a dúvida da Márcia é o seguinte, se ela fizer uma publicação, se todo mundo que faz parte do grupo vai levar o nome junto com ela. Ah, tá, não, aí É não. isso, Aí não, aí tem que ver quem está afeto àquela pesquisa. É isso. Ah, tá, não, tudo bem, não entendi. Mas que normalmente a pesquisa ela passa por várias pessoas, passa. Né? Isso não tem como sair só um. Se sair só um até. Eu particularmente acho que está errado. Ela ficou fraca. Porque ninguém tem o domínio de tudo. Né? Então ficou fraca. Então tem que ter um grupo de pesquisa. Tem que ter pessoas de áreas diferentes e que cada um contribui de maneira diferente. Mas no final das contas está lá o pacote fechado. Agora, basicamente, em relação aqui à questão da secretaria, o que a gente imagina? Eu sei que na hora de, por exemplo, colocar ali, vocês vão publicar. Quem não fez a dissertação vai publicar, vai ter que publicar artigo. Então, de repente, o que a gente poderia fazer? Eu sei que o orientador de vocês, ele gosta disso. Até porque vocês perceberam, eu estava lá no grupo de pesquisa, eu já tenho meu currículo lá. Então, para ele, fortalece ele também participar de um grupo de pesquisa. Vamos supor, vocês podem entrar tudo como aluno aqui, que está fazendo mestrado. Vocês vão ser obrigados a publicar mesmo.
Então o professor já entra como o titular e vocês entram como aluno. Por que eu vou gastar para fazer isso? Nada, a Lúcia vai fazer tudo. Mas de qualquer forma, já está dando tudo de pesquisa. Tá? Então, aqui já cadastraria, então, vocês como estudantes, que realmente são, tá? E aonde é que estão os orientadores aqui? Já apareceram? Esse é o seu. Ah, tá. Esse é o seu currículo, Então vamos sair daqui e vamos passar para cá. Atento, os pesquisadores, estudantes e técnicos. A preenchimento é o problema. Na verdade, o que seria? Tudo aquilo que faz da educação vai ficar aqui dentro desse grupo de pesquisa. E tudo, na hora que você lança no seu LAS, automaticamente ele já totaliza de campo. Por que não apareceu nada meu aqui? Eu parei de publicar. Tá? Desde quando eu vim para a educação, eu parei de publicar. Até esses dias ainda tinha, olhava lá, ainda tinha umas coisas, umas micharias de 2009. Oi? Então ele vai, exatamente. Aí ele pega e puxa, está atualizado, mas não tem. E ele não está certificado, ele não está puxando ainda não. Mas eu acho que o meu também aqui no outro lado não tem nada mais, parece. E aí também ele aparece se forem publicações dentro dessas linhas de pesquisa. Ah, tá. Aqui, não tem. Não, ainda tem aqui alguma coisa aqui, produção teórica em 2010. Aí depois ele parou. Então ele vai puxando. Agora uma outra coisa que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é interessante, é que toda vez que tem alguma experiência, que é uma questão agora de pegar e começar a normatizar mais, eu não conheço muitas revistas da área da educação, isso é uma limitação até da própria minha mesmo, mas o que eu poderia pegar e ver aqui, bem, aqui eu tenho publicado muito no meu, eu vou pegando e fazendo artigo, toda vez que eu tenho alguma novidade na educação, eu faço um artigo e jogo no meu blog, só que eu estou publicando, né? Então, quem pode ver também, eu também não sei onde publica coisa da educação, né? Mas normalmente quando eu pego e tem alguma novidade, eu faço um artigo e vou colocando. Por exemplo, aquela época do plano de cargo de salário, ficou faltando o item valorização do professor. Aí eu fiz um artigo onde eu falo sobre essa evolução, reconhecer experiência, reconhecer conhecimento e reconhecer mérito. Tá? Aí eu coloquei aí para discussão, né? Quando é coisa que vai acontecendo, o que eu faço? Eu pego e jogo no papel e coloco no meu blog. É uma hora. E tudo que eu faço, a Gisele está sabendo, porque ela que faz a correção dos textos. Né? Então os textos estão todos, não é que eu sou bom de português, não. É que eu gosto dela, ela faz a correção para mim. Agora tem que publicar. Né? A correção é imprescindível para a publicação. Eu diria até muito mais. A gente tem que ver a submissão. Né? É o critério de submissão da instituição. Por exemplo, da instituição que você pode colocar no máximo 4 biografias. Tem outras que são no mínimo 12. Então, quantas bibliografias a instituição quer que você coloque? Tem outras que dizem, olha, a introdução, o resumo, ele tem que ter 1/3 da introdução em material médico e 2/3 do resultado de discussão e conclusão. Tem uns que falam isso. Tem outros que falam, você tem que fazer a introdução com 1000 palavras. Então tem que ver qual que é o critério de submissão da empresa. No máximo ele pode ter tantas páginas. Então tem que ver, porque senão fica dentro do padrão da instituição, da revista, né? Pelo menos das áreas que eu via, né? Da educação eu não sei. Da educação eu não sei como é que é. Os erros ortográficos, de acentuação, parece que de impacto já desqualifica, né, mesmo o trabalho. que não publique, mas... Mesmo que não publique, ele já pega e fala, nossa, mas já deu um erro de ortografia aqui, aí a pessoa já põe um
pé atrás, fala, opa, isso aqui pode já não ter qualidade, porque já tem erro de ortográficos. Aí já é um tecido também. Então tem que cuidar de toda... Agora, oportunamente, a Ana Lúcia vai procurando vocês e vai vendo aí, né? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Eu, de certa forma, assim, eu fico até lisonjeada, agradecida de estar fazendo parte. Eu pretendo continuar os meus estudos, eu pretendo um doutorado, e a gente sabe que, logicamente, você participar de um grupo de pesquisa conta pontos, com certeza, para você conseguir entrar no programa. Eu acho que isso só vem realmente somar, pelo menos para mim, mas eu acredito que eu acho que no primeiro momento agora cada um está refletindo o que pode fazer, né? Que vem várias ideias, acho que cada um puxa do seu lado também, porque é a parte, né? Tentar enquadrar nessa linha Ou de até pesquisa. criar uma nova linha de pesquisa. Eu já estou pensando na minha área de tecnologia, entendeu? Então, assim, eu acho que muito bom também, até por esse sentido também que a Márcia falou, para a gente entrar, né, no doutorado. E acho que vai ser muito bom. Como é que agora parar, pensar um pouquinho, Paulinha, a gente vai fazer seguir. isso. Vocês, dois tempos, e começam a ligar para vocês, se encontrar com vocês, me reunir para captar essas informações em linha de pesquisa. Você se enquadra dentro dessas três, ou criar uma nova linha, e aí pegar essas informações e já estar cadastrando vocês. Talvez, por exemplo, eu chego pensando, Lúcia, eu queria fazer uma coisa assim, você acha legal? E o Fábio também está nessa área. Fala, não, então peraí, entra em contato com o Fábio, talvez vocês disputem, entra, né? E eu acho que fica sentido. A gente está se conversando aqui, porque na verdade a minha tese ela é totalmente descritiva. Então, eu vou trabalhar com as vogais consônicas do português brasileiro, tudo descritivo. Mas, enfim, eu já peguei, por exemplo, o gestar e eu já transformei, ele está quase fechando um artigo, eu já apresentei em um congresso, né? Inclusive com a coordenadora da UNB que trabalhava com gestar. Ela achou lindo, né, a questão do gestar, né, onde eu colocava aqui, embora eu até coloquei a questão por trás dos muros da universidade, que a gente propõe, a secretaria propõe, tem um curso aqui, você não tem professor para fazer. Por quê? Por que não faz? Às vezes acredita que tem uma graduação, tem uma especialização, não precisa fazer curso mais, né, principalmente o de sexta mudança. É muito difícil de trazer para fazer formação continuada. Eu acabei fazendo esse artigo e eu não estou escrevendo, não fechei. Eu fiz como uma apresentação no congresso. Mas não me impede, mesmo que o meu estudo seja descritivo, não me impede de que eu continue fazendo algum trabalho voltado para programas e programas que eu atuei aqui, né? Eu vou sair de licença, daqui a pouco eu saio de licença, mas eu estou continuando com programas de agora. Eu não quero descansar, porque eu achei importante essa questão de... Se você, por exemplo, colocar naquela parte lá, é a questão de conversar com a própria orientadora. Se ela entrar como pesquisadora do grupo, que ela deve poder, porque o pesquisador pode fazer parte do nosso grupo. Não existe um limite, mas Existe. recomenda-se que seja no máximo 4. Sei. É uma recomendação. Então, se não tiver nenhum problema, então você já pode, por exemplo, colocar ela cadastrada como pesquisadora e você já entra como estudante, já automaticamente já captura e já joga dentro do pesquisa. Porque esse estudante ele tem que estar vinculado a algum pesquisador. Todo estudante que entra nesse grupo, o pesquisador tem que ser orientador dele. Pode ser de graduação ou de pós-graduação. Ana Lúcia, aqui, por exemplo, eu já faço parte de um grupo de pesquisa da UF. Tem como inserir esse grupo aí também, para conhecer? Não. Alguns O Takeshi comentou aqui, mas não é verdade mais. Antigamente aparecia do lado do Lattes aqui, ó, grupo de pesquisa. Agora tirou. Antigamente realmente saía. Puxava e ia lá. Agora grupo de pesquisa ele tem uma dinâmica própria. Você anda dentro do grupo de pesquisa, aqui dentro do lado tem, mas é aquela rede, né? Mas é uma rede do seguinte, vamos supor, então quem foi que me orientou? Se eu entrar aqui,
Aí eu vou lá no orientador e essa rede tem, né? Essa continua, mas a do grupo de pesquisa ele ficou desligado, não sei por que eles tiraram. Realmente aparecia. Aparecia. O grupo não pode estar integrado dentro de outro grupo, foi isso que você perguntou, não foi? Por exemplo, se eu puxar alguma coisa, Vai puxar fora eu posso dele. pegar uma garganta, alguma coisa, eu e ele já conversar. Mas aí, porque pode fazer parte, pode fazer demais, mas recomenda-se até 4. Então, se ele faz parte de 3 grupos de pesquisa, ele também pode fazer parte desse grupo de pesquisa. Então, as pessoas desse grupo de pesquisa, com essas produções voltadas para a educação, elas podem... Acaba que o nosso é todo fonologia, fonética e fonologia. Mas você falou que tem esse, você fez, Esse foi o trabalho que eu fiz, mas para congresso, apresentação de Você tem um orientador, né? Na verdade, tinha a minha tutora, que é a Ia, que é professora na UNB. Inclusive, acho que ela é coordenadora do curso de Letras de lá. E eu apresentei um grupo dela, um grupo temático no GT, mas eu posso, claro, a Ia, ela é muito boa, mas a Ia ela trabalha assim, com leitura, formação de leitores, aí talvez seja muito melhor. O meu mesmo em si hoje. O meu orientador foi o professor Dr. Giovanni Burgarelli. Ele é linguista da UFG, meu mestrado foi da UFG. Eu defendi na linha de pesquisa culturas e processos educacionais, porque por ser pesquisadora, escritora, devotada às letras e artes desde os meus 16 anos, hoje já com 11 antologias publicadas, 3 livros solos, diversos artigos de opinião publicados em artigos de jornal. O que eu defendi foi a literatura na escola, conceitos, impasses e paradoxos. Eu acho que nesse caso da pesquisa encaixaria para mim ensino e aprendizagem no sentido de reconduzir o trabalho do doutoramento. O que eu defendi? Eu defendi a questão da importância da construção do leitor crítico e relator crítico, a questão da adequabilidade e inadequabilidade da linguagem no contexto escolar e no contexto da formação do cidadão linguista, porque o meu curso inicial é letras, também como Gisélia, a minha filiação maior é com a questão de língua, linguagem e suas respectivas